Bom dia. Que maravilhoso, né? Ontem teve a reunião dos jovens, daí eles fizeram louvor, eles colocaram o projetor para auxiliarem. Daí a gente falou, não, vamos incluí-los ali para fazer um louvor. E é muito legal ver a igreja em movimento, a igreja se movendo. Nós não podemos esquecer que a igreja é reunião de pessoas. Aquelas pessoas que falam que são igreja sozinhas se equivocam. Não existe pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, do qual não andam com o corpo de Cristo. É incongruente essa afirmação. E quando nós vemos a igreja louvando, se torna tudo diferente. Nós temos que entender a razão de nos reunirmos a cada manhã. Por que vocês se reúnem aqui a cada manhã? A razão é justamente isso, um edificar o outro. Quando estiver fraco, o outro será o auxílio. E vermos nossos irmãos louvarem, vermos nossos irmãos ajudarem, contribuírem, seja em ofertas, sejam coajudas, sejam participando, a igreja começa a se movimentar. Imagina que nós temos um aluguel caro, que por vezes nós utilizamos somente 2 dias na semana, sendo que nós poderíamos ter uma semana inteira de afazeres aqui, direcionando as pessoas a algo produtivo. Mas o galego não consegue fazer isso. Mas cada um, eu creio que tem um dom, uma capacidade, do qual poderia utilizar para outras finalidades, que, lógico, fosse como apontando para Cristo. Observem eles aqui, vocês acham que eles acordaram e falaram assim, domingo eu vou louvar, vai acontecer isso? Não, os dons vão sendo aflorados, e os dons, nós queremos atribuir a coisas miraculosas, são coisas simples, só que são coisas simples que outros não fazem. Irmão, se vocês pedirem para eu louvar aqui, vocês vão falar, não, prega, e olhe lá. Por quê? Não é uma capacidade que me foi dada, eu posso treinar o quanto for. Quem já viu os vídeos de eu fazendo a aula de canto? Não vejam. Meu, absurdo, não consigo. Não é uma habilidade, não é uma capacidade. Mas a gente vai se desenvolvendo em determinadas áreas, de maneira do qual Deus vai nos capacitando, e vocês foram capacitados para algo. Se vocês fazem parte da igreja de Cristo, algum dom foi derramado em você. Tem vários dons. Dom de generosidade, dom de administração, tem milhares de outros dons que são negligenciados, dons de servir, dom de amar. Tudo é dom. Qual é o seu dom? Para que você tem sido usado no reino de Deus? Tem pessoas que vão conseguir falar muito bem de Deus para outras pessoas que estão fora da igreja. Busquem sondar os seus corações. As escrituras nos apontam para algo. Nós participamos justamente desse rio que faz com que jorremos água. Rios de água vivas fluirão de vocês. Mas você está nesse rio? Você foi inundado por este rio? Se você foi inundado, não tem como. A água, ela onde chegar, ela causa mudança. Seja para bom ou para ruim. A água não respeita nada, mano. Coloca ali um vazamento para você ver, ele sai infiltrando as paredes, sai destruindo tudo. A água é fantástica. A água, vocês sabem que a água constitui 70%, de 60% a 70% da capacidade do nosso corpo, da constituição do nosso corpo. E fala que Jesus é a sua fonte de água. Esse 30%, lógico, né? Nós estamos tratando de carnalidade, mas nós podemos fazer milhares de ilustrações quanto a isso. O quanto do rio de Deus tem fluído de vocês. O que eu mais gosto de ressaltar é não sermos crentes aqui dentro da igreja.
ser crente dentro da igreja, mano. Crente até o diabo é. Só que ele treme. Ele treme. Ser crente é viver o cristianismo. Viver esse ser cheio de algo que transcende a nós. A primeira característica é justamente nós sermos inconformados com o mundo que nós estamos vivendo. Inconformados não no sentido de irmos lá e queremos destruir outras pessoas, mas sim de construir na vida de outras pessoas. Vocês viram o que aconteceu aí na Olimpíadas? Cada um entra em um posicionamento. Qual que é o posicionamento certo? O ser humano, de certa forma, é livre. A liberdade dá o direito de se expressarem como quiserem. Mas nós temos o direito de nos expressarmos conforme a palavra de Deus. E amém. Nós não podemos tolir o direito de outras pessoas se expressarem, ainda que profanem contra aquilo que nós cremos. A questão é vivermos aquilo que nós cremos, em vez de ficarmos olhando como as outras pessoas estão vivendo. Nós temos que viver de maneira a sermos exemplos. Pensa que no Brasil nós somos cerca de 50 milhões de cristãos. É pouco ou muito? Mas será que nós somos de fato isso? Porque 50 milhões de pessoas não seriam suficiente para impactar uma nação? Se com 12 aconteceu tudo o que aconteceu, então nós temos que olhar para nós, se de fato essas fontes de água viva estão fluindo de nós, se as escrituras fazem parte das nossas vidas. Nós somos chamados a viver não aquilo que nós desejamos, não aquilo que nós planejamos, mas de vivermos as sagradas escrituras. As sagradas escrituras devem fluir de nós, porque ela é o próprio Espírito de Deus. Antigamente, tinham homens de Deus que chegaram a falar que se cortassem os braços deles, ia jorrar a palavra, de tão impregnada que a palavra estava neles. Hoje a gente não consegue decorar 3 versos. Hoje a gente não consegue atribuir um raciocínio plausível para explicar quem é Cristo. Imagina que esse rio não tem fluído dentro de nós. Por quê? A pergunta é por quê? O que nós temos que fazer diferente? Como nós temos educado nossos filhos? Nossos filhos já estão capacitados também a fluírem nesse rio? Como tem sido nosso convívio com a sociedade, com os nossos familiares? Quando nós estamos, eles conseguem olhar para nós e vermos que nós somos rios de águas vivas. Eles olham e falam assim, tem algo diferente. Como a água que chega e destrói ou constrói. A água é o solvente universal. Não sei se vocês têm esse conhecimento, mas é justamente isso. Então, nós somos chamados a sermos isso. Como? Mediante o poder que há no Espírito Santo. Vocês foram capacitados pelo Espírito Santo. Vocês não precisam esperar a autorização de um pastor, para proclamarem o Evangelho. A Bíblia já ordenou vocês a fazerem isso. Como vocês vão fazer? O Espírito vai direcioná-los, mas antes vocês devem ser instruídos. Vocês estão buscando instrução, vocês estão compartilhando essa instrução. O que Jesus veio fazer é justamente isso, nos instruir. Nós estamos aqui no capítulo 7 de João, onde nós já deparamos com uma série de atrocidades que cometiam contra Cristo, e ele permanecia firme no seu propósito, cumprindo aquilo que Deus o ordenara. Mas será que nós continuamos firmes, cumprindo aquilo que Deus nos ordenou, ou nós somos aqueles que temos recuado diante das adversidades? Será que nós deixamos de ensinar nossos filhos? Se ele não quer aprender, eu acho que não é o suficiente. Eu não vou insistir mais na vida daquela pessoa ali, não, porque... Imagina se Deus tivesse desistido de nós. Imagina se ele não tivesse
continuado essa boa obra em nós, onde nós estaríamos hoje? Quando eu me vejo aqui num domingo, e como diz, eu poderia estar em qualquer outro lugar, eu agradeço, porque todos os outros lugares que eu estivesse, com certeza, eu não estaria glorificando o nome de Deus. Ainda que onde eu esteja, eu devo glorificar o nome de Deus, mas estou falando isso depois de uma transformação, depois de ser lavado. Você foi lavado pelo Espírito Santo de Deus, você foi lavado por essa água, você foi purificado, você consegue olhar para si e falar assim: Senhor, tem algumas coisas que eu preciso ainda. E é necessário olhar para si. Hoje nós vamos entrar num tema que é muito interessante. Hoje nós vamos conseguir chegar num ponto que é primordial do Evangelho. O Espírito Santo adentrando em nós e transformando todas as coisas. Você foi transformado verdadeiramente? Quando você foi transformado? O que ocorreu? Qual é a sua diferença? Observem que quando nós lemos o Evangelho, por vezes nós fazemos uma desassociação do que nós estamos lendo com o momento presente. Às vezes nós lemos o Evangelho como uma mera história, ou como uma profecia daquilo que irá acontecer. Com quem já aconteceu isso? De você ler e falar assim: isso daqui foi lá no tempo passado, isso daqui vai acontecer no futuro. Não, mas o Evangelho é o presente. Deus é atemporal. A eternidade não é um tempo. A eternidade é eternidade. E nós não conseguimos viver essa eternidade. A eternidade é todo momento presente. Vocês conseguem compreender isso? 1 segundo é o suficiente para ser eterno. Quantas coisas vocês guardam na memória que aconteceram 1 milésimo de segundo e fica para sempre na memória? Coisas boas ou ruins? Eterno. E o eterno te acompanha todo o tempo. Você vai chegar no futuro, ainda seu passado vai estar ali. Não tem desassociação, mas nós queremos viver uma vida simplesmente terrena, passado, presente e futuro. Nós somos chamados a viver a eternidade, a falar dessa eternidade. Nós não estamos mais presos a esse mundo que nos aprisiona. Vocês não estão mais presos, agora vocês são fontes de água vivas. E como vocês vão ver se essas fontes estão jorrando de vocês, ao redor de vocês, tem dado frutos? Uma semente, ela está ali. Ela precisa do quê para germinar? Só de terra? Ela precisa do quê? Da água. Você talvez seja essa semente, mas que precise neste momento de água. E quando a água vier, é da noite para o dia que vai, puf. Não. Demora algum tempo, é um processo. Mas essa água é capaz de darmos frutos que jamais imaginamos. Nós não sabemos a semente do qual nós somos constituídos. Você acha que eu nasci falando assim: eu vou ser pregador, eu vou ser pastor? Você acha que em algum momento da minha vida surgiu isso na minha cabeça? Tem pessoas que têm isso, que aconteceu desde pequeno, tem uma firme convicção. Não aconteceu comigo. Mas você, olha para a sua vida, você acha que desde pequeno você fala assim: eu estou onde eu exatamente sonhei há um tempo atrás? A vida vai nos guiando. É como esse rio, essa água que tudo leva. E ela vai onde passando, trazendo vida. Nós somos chamados a trazermos vida. Vocês foram chamados a trazer vida por onde passam. Que o Espírito hoje possa, por intermédio da palavra, identificar onde está a morte, para que vocês possam enxergar o que é vida, porque eu não consigo enxergar o que é vida sem olhar que tem algo morto. Quando tudo está bom, é muito fácil. Quando tudo está bom, a gente reclama por nada.
Quando tudo está maravilhoso, qualquer coisinha ínfima. Mas quando tudo está ruim, qualquer coisinha boa que acontece parece que é uma maravilha. Olha como são os antagonismos da vida. Nós gostamos de encontrar problemas. Mas em meio aos problemas, nós podemos olhar que existem coisas pequenas que são valiosas. Nós esquecemos de olhar para os nossos nosso dia a dia, de enxergarmos a maravilha que Deus tem feito em nós. Essa fonte de água viva está em nós. Essa fonte de água viva nos sustentou até aqui. Essa fonte de água viva tem nutrido as nossas vidas, Ele tem edificado nossas famílias, os nossos lares, a nossa sociedade. O mundo só não foi destruído porque Cristo habita no meio de nós. As pessoas olham e falam assim, eu não acredito em Deus, por quê? Olha o mal. Eu falo assim, eu só acredito em Deus porque eu vejo o mal. Porque o mal que existe era capaz de destruir o mundo, mas só não destrói porque existe uma força muito maior que tem sustentado o mundo com a força dos seus braços. O mal que existe dentro de você tem o potencial maligno de destruir o mundo. Mas existe uma força maior, que é o Divino Espírito Santo, que tem nos guiado. Olha esse mal que existe dentro de você, que às vezes está enjaulado e buscando uma forma de sair. Mas o Espírito te acalma, o Espírito te traz paz. Essa fonte de água viva, que vem direto do trono de Deus, tem nos purificado e nos limpado. Olha quanta destruição já trouxemos à vida de outras pessoas, às nossas próprias vidas, mas agora parece que essa água tem saído cada vez mais limpa e fluindo a outros lugares. Nós somos chamados a compartilhar disso. Mas antes de compartilhar, nós temos que compreender, que o Espírito nos guie, para que tenhamos conhecimento de toda a palavra. Nós estamos no Evangelho de João, capítulo 7. Hoje nós vamos fazer a exposição do verso 37 ao 39. Quem precisar de uma Bíblia, é só levantar as mãos. Estamos seguindo a exposição de João, nós já estamos no capítulo 7. Vamos à leitura das Sagradas Escrituras. Você encontrando a passagem, pode se colocar em pé para que façamos a leitura solene. Evangelho de João, capítulo 7, verso 37, diz assim: No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: Quem tem sede, vem a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Obrigado, Senhor. Ilumine o nosso entendimento, para que venhamos compreender a sua palavra. Aplique a palavra aos nossos corações, para que tenhamos vidas transformadas, Senhor. Para que não sejamos hipócritas, ao qual professamos Cristo com as nossas bocas e o neguemos por intermédio de nossas ações. Corrija nossos passos. É assim que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Esse verso 37, que nós acabamos de ler, diz assim: no último dia, o mais importante da festa. O último dia, o mais importante da festa. As crianças podem ir, que vai ser explicado para elas os mesmos versos ali na salinha.
último dia, o mais importante da festa. Essa festa de tabernáculos, nós já abordamos muito acerca dela. Chegava-se ao fim. O melhor dia da festa é qual? Sempre é o último. Porque o último remete ao esgotamento e ao mesmo tempo aquela frustração. Ah, acabou. Mas era um dia marcante, o qual Jesus tomou como primordial. Lembre-se que no começo do capítulo, nós vemos os seus irmãos querendo que ele fosse até a festa de uma maneira completamente precipitada, pedindo para que ele realizasse sinais, e ele vai de maneira discreta até essa festa, e começa ali manifestando que ele não era um homem medroso, porque aqueles homens buscavam matá-lo. No entanto, ele não tinha medo, porque ele sabia que a vida dele não estava nas mãos de homens, a vida dele estava intimamente ligada a Deus, pois ele sendo Deus, ninguém poderia tirar a vida dele. Ele estava naquele momento, nessa festa, trazendo ensinamentos que seriam valiosos para a eternidade. Nós temos que olhar para as Escrituras sempre pensando na eternidade. A eternidade que se reflete no momento presente. Nós vemos essa questão de falar o último dia, remetendo àquilo que é mais importante. Mais importante não é o começo, mais importante sempre vai ser o fim. E qual que é o fim? Qual que é o fim do qual ele talvez se referia? Tudo apontava para a sua grande obra de consumação. Qual que é a certeza que nós temos? Qual é a certeza que você tem? Qual uma única coisa que você pode afirmar com toda a convicção que irá acontecer? A morte. Mas maior certeza do que a morte, nós temos certezas que há vida em Cristo Jesus. Que nós habitaremos no último dia, no mesmo lugar ao qual Ele habita, ao qual Ele reservou para nós. Essa é a certeza do último dia. Esse é o anúncio mais importante. Não importa a vida que você tem, a maneira como você tem sofrido nessa vida, não digo a vida que você tem levado, mas sim a vida que lhe foi ofertada. Quão grandes são as suas aflições, quão grandes são os seus desesperos. Há esperança. E a esperança não está nessa vida presente. A esperança está justamente na nossa vida eterna. Ah, galego, que besteira, vai viver a vida desgraçada que nem eu vivo. Infelizmente a gente não pode trocar de lugar. Mas na minha vida também tem desgraças. Porque nós somos justamente isso. Seres destruídos, corrompidos, ou qual tudo que nós tocamos por intermédio da nossa própria força, só gera morte. Nós causamos mal com boas intenções. Mas Cristo, onde Ele invade, Ele transforma tudo. Onde Cristo toca, as coisas não permanecem iguais. Embora vidas destruídas, quando Cristo se achega, tudo se torna belo. As paisagens começam a ganhar cores. Você consegue enxergar a alegria onde para outros é cenário de horror, de tristeza. Quem já foi em velório de crente? As pessoas, mas o que está acontecendo? Cadê aquela tristeza? Não! Cristo venceu a morte, por isso a nossa esperança, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e a nossa esperança está, por quê? Por causa desse último dia, esse último dia que aponta para o dia da redenção de todas as coisas, onde não sentiremos mais dores, onde não sentiremos mais fome, onde não sentiremos mais sentimentos destrutivos.
Essa é a causa. Essa é a nossa sede. A nossa sede é disso, de vida. Essa é a vida, a água da vida. A sede eterna é por isso, por apaziguar essa dor que oprime nossos corações. Quem o coração aqui está belo que não tem nenhuma dor? Não tem. É só na eternidade. Mas com Cristo essas dores, elas são amenizadas, porque nós temos esperança. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho, trazer essa esperança, a esperança do último dia, a esperança de que essa vida não é o suficiente, essa vida não é tudo. Se você esperar nessa vida a recompensa daquilo que nós só conquistaremos na eternidade, nós estaremos perdidos, porque continuaremos tendo aflições, continuaremos sofrendo danos. Nossa vida aqui não vai ser um mar de rosas. Nós vamos perder parentes, nós vamos perder filhos, nós vamos perder amigos. Mas se você não tem Cristo, você não vai conseguir entender com essa perda. Você não vai conseguir lidar com isso. Por isso que é necessário que essa água jorre de nós. Porque mediante as nossas dores, nós conseguiremos ainda ter esperança deste último dia. Esperança que só pode vir direto do trono de Deus, daquele que não muda, daquele que não falha, daquele que nos deixou muito claro por intermédio das suas escrituras. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz. Imagine que neste momento, normalmente os seus ensinos, eles ficavam sentados. Então, ele se colocou de pé. O original dá a impressão até mesmo de grito. Quando ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. O linguajar de Cristo era sempre metafórico, ele usava analogias, ele usava linguagem figurativas para trazer a eles verdades que eram eternas. Venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba. Qual é a sua sede? O que você tem buscado? Vá em Cristo e beba. Verifique se a sua sede de fato é por coisas eternas, ou nós estamos buscando saciar a nossa sede em coisas terrenas. Mais balada, mais festas, mais prazeres, mais daquilo que nos é ofertado aqui, que nunca sacia. Quem já viveu no mundo sabe disso. Você bebeu um dia, você vai querer beber outro dia. Você vai beber outro dia, do outro dia você também vai querer beber. E na hora que você vê, é um ciclo que nunca acaba e você nunca fica saciado. Essa é a nossa destruição. Nós temos que ir até Cristo beber dessa fonte. Beber aquilo que nós nem sabíamos que tínhamos tanta necessidade. Nós não descobrimos que temos falta de Cristo, precisa alguém falar. Nós não acordamos e falamos assim: eu estou precisando de Cristo. Alguém fala e você começa a nossa, eu preciso disso. Sabia que as pessoas não vêm à igreja porque tem um anúncio no Instagram? As pessoas vêm à igreja porque conhecem pessoas que foram transformadas de maneira sobrenatural e falam assim: eu quero conhecer o que fez isso com ela. E ele vai entender que isso é uma sede. Estão me entendendo? Sua esposa vai vir para cá o dia que você ser transformado. Vai falar assim: calma aí, deixa eu ver de onde é essa fonte. Ele bebeu de água. Deixa eu ver onde é a fonte. Seu marido a mesma coisa, seu parente a mesma coisa. As pessoas vão vir para a igreja mediante a nossa transformação. Quantas pessoas não vêm à igreja porque acham que todo crente é hipócrita? Quem já pensou isso? Eu já pensei.
E o meu maior medo é virar esse hipócrita. Falar de Deus e ter 2 mulheres. Falar disso e ficar roubando. Falar disso e viver uma aparência. Nós não fomos chamados a viver aparência. Essa água, ela nos chama a uma limpeza. E entender a nossa sede. Qual que é a sua sede? Qual que é a sua sede? O que Deus tem que invadir a sua vida? Peça neste momento, Senhor, invada a minha vida e transforme. Eu preciso ser transformado. Literalmente falando, eu preciso. Tem coisas na minha vida que eu necessito ser transformado. Tem coisas que eu nem sabia que precisa ser transformado. Aí eu começo a ler a palavra assim, eu nem crente sou, acho. Eu leio sobre uns homens assim, eu falo assim, quem sou eu? Eu questiono até se eu conheço a Cristo. O problema, creio que vai ser justamente quando a gente julgar conhecer algo. Nós temos que provar desse Deus. Nós não conseguimos provar Deus, mas nós temos que pedir, prove desta água. Se você ainda não provou, prove desta água. Prove desta água. Prove da sua palavra e você verá que ela irá produzir em você algo que você jamais conseguiria, que não é fruto de conhecimento humano, não é fruto de inteligência, é fruto justamente do Espírito Santo que inspirou homens a viverem segundo a sua vontade para que fosse registrado para a eternidade o padrão fiel de Deus. Homens transformados, homens doentes, homens caídos, mas conduzidos por essa fonte de água viva. Eu gostaria que vocês abrissem em Apocalipse, para que a gente possa ter uma breve prospecção daquilo que é o último dia. Apocalipse 1. Se é o fim. Olha o que diz. Capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Verso 3. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Se o tempo estava próximo há 2000 anos atrás, e observem que ele traz como uma profecia. A profecia, sendo de Deus, se torna história. Concordam? O que era profecia, quando se realiza, vira uma história. Só que nós temos a plena convicção que todas as profecias se tornarão história, porque todas as profecias irão se cumprir. Então nós já podemos adentrar esses últimos dias. Nós podemos repousar nossas cabeças no travesseiro, sabendo que por mais aflições que tenhamos, nós temos uma fonte de água viva que irá purificar os nossos sentimentos, as nossas aflições, as nossas amarguras. Mas nós não temos ido até Cristo. Como que é ir até Cristo? Não é simplesmente clamar em oração, embora você deva clamar em oração. É ir até a sua palavra. Porque olha o que diz o verso 3, feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem o que ela diz. Então calma aí, quem é feliz nesse mundo? Quem é feliz? É só quem ouve? É quem obedece. Jesus o tempo inteiro foi obediente. Quando ele foi cheio
do Espírito Santo, ele foi levado ao deserto, o diabo veio tentá-lo, transforma essa pedra em pão, nem só de pão, mas de toda a palavra. Jesus, sendo Deus, era obediente, e ele sabia aonde era a fonte. Para obtermos a felicidade, nós temos que estar aonde? Na fonte. Da onde é essa fonte? A fonte é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo nós podemos espiritualizar, mistificar, mas ele escolheu se revelar a nós, por intermédio da sua palavra. Se você ser feliz à medida que você ouve a palavra, à medida que você lê a palavra, o quanto você seria feliz hoje? Se a sua medida de felicidade fosse o quanto você lê a palavra, o quanto você seria feliz, o quanto você é feliz. Ler, ouvir e obedecer. O tempo está próximo. Essa é a nossa fonte. Claro que primária é a fonte do Espírito que antes nos regenera, mas depois ele nos conduz a uma palavra. Não uma vida mística, vazia, desprovida de bases. Cristo nos deixou a sua palavra vai te sustentar nos dias maus, a sua palavra irá fazer com que vocês possam permanecer firmes diante das astúcias do inimigo, diante das ofertas do inimigo, tal qual aconteceu no deserto com Cristo. Será que você está preparado para falar, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, quando lhe for ofertado algo que você tem muita necessidade? Nós sabemos que Jesus estava ali 40 dias sem comer, mas ele não estava sem beber, porque o homem consegue ficar 40 dias sem comer, mas se cair 3 dias sem beber água, você não consegue ficar algumas horas sem beber água. Quando você está com sede, você busca o quê? Se tiver com sede, você pode beber o que você quiser, um milkshake de Nutella a uma Coca-Cola. Nada substitui a água. Tem alguém que não bebe água aqui? Tem alguém no mundo que não vai beber água? Essa é a graça comum, ele nos sustenta. Essa graça que nos purifica, que nos mantém alinhados dentro do seu plano, dos seus desígnios. Essa água que deveria fluir de dentro de nós. Continuando ainda no livro de Apocalipse, continuem lá, para o fim do fim. Apocalipse 21. Acharam? Olha o que diz no primeiro verso. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. O mar também não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para seu marido. Verso 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Imagina que o tabernáculo de Deus já veio, Cristo Jesus. E depois ainda estará conosco. Ele habitou entre nós, e nós o negamos. O tabernáculo, Antigo Testamento, o que eles tinham? A Arca da Aliança, que manifestava a presença de Deus. O homem conseguiu obedecer a Deus? Não. Cristo veio, o homem conseguiu obedecer a Deus? Não. E agora que Cristo subiu, nós conseguimos obedecer a Deus? Sim. Por quê? Porque Ele nos enviou o Espírito Santo. Não que não tivesse antes Espírito Santo, mas agora o Espírito nos conduz à obediência.
Aquilo que eu não conseguia fazer, agora eu consigo. Eu não conseguia ficar sem pornografia, agora eu consigo. Eu não conseguia não alterar, agora eu consigo. Por quê? Porque o Espírito me conduz. Antigamente, o cara fazia alguma coisa errada, o que ele tinha que fazer? Ir lá sacrificar um animal. Ele ofertava um sacrifício. Daí, no outro dia, ele fazia a mesma coisa. Mas Cristo se fez sacrifício por nós e enviou o Espírito Santo. Agora nós temos o Espírito Santo, esse Espírito que rege as nossas vidas. Isso nós temos que olhar de maneira graciosa, entendendo, agora eu sou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não me permitirá viver uma vida vazia, não adiantará eu vir aqui no culto, louvar lindamente, pregar belamente e viver uma vida morta. Isso não é Espírito Santo. Isso é espírito do demônio, que traz enganação, engano. Mas nós temos que clamar ao Espírito até o fim dos nossos dias, porque nós podemos estar fazendo as coisas de maneira hipócrita. Eu posso estar fazendo as coisas de maneira hipócrita. Eu posso sondar meu coração? Não, que homem que pode. Mas Deus sonda meu coração e todos os dias eu tenho que clamar essa dependência, não autossuficiência. Continuando o verso 4. Olha as promessas. Ele lhes enxugará os olhos de toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Essa é a certeza do futuro. O último dia. Aquelas festas, tudo apontava para a glória de Cristo. Nós não podemos olhar para o Evangelho buscando simplesmente adequar as nossas vidas. Nós temos que adequar nossas vidas ao Evangelho. A certeza da salvação. Minha vida está ruim aqui, ela vai melhorar, porque Deus quer bênçãos para a sua vida. Ele não quer sua vida completamente destruída. Mas Ele não quer que você olhe para as bênçãos, Ele quer que você olhe para o trono dEle, onde você habitará pela eternidade, o que são 80 anos, 90 anos perto da eternidade. Não são nada. Apenas resista esses dias maus, porque vai passar. Continuando o verso 5. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novo todas as coisas. Em seguida disse: escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Disse ainda: está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas as bênçãos, e eu serei seu, e ele será meu filho. Ponto. Essa é a palavra de Deus. Não é algo produzido por mãos humanas. Homens te prometem e não cumprem. Mulheres te prometem e não cumprem. Para vocês não falar que eu estou falando só de homens. Quando eu falo homens é o ser humano, tá? Pessoas nos enganam, mas Deus não nos engana. Ele já gritou essas palavras em alto e bom som, para que estivesse ainda acessível a nós. Será que nós temos confiado nessas suas promessas, ou nós temos nos curvado diante das dificuldades e cedido às armadilhas do inimigo, nos curvando diante de outros deuses? Nós temos que conhecer a palavra, vocês devem conhecer a palavra, vocês não podem depender de um homem, vocês não podem depender de um lugar, e se amanhã tirarem as nossas Bíblias, o que você sabe sobre Cristo é suficiente para sustentar a sua vida até o final dos seus dias. Será que essas palavras que já foram gravadas em suas mentes, seus corações, são vividas? Tempos ruins nos esperam. O mundo não nasceu imperfeito e foi melhorando, se tornando perfeito. O mundo era perfeito, mas diante da queda do homem ele vem se destruindo. Nós não podemos ter uma ideologia
de beleza diante do caos que nós vivemos, mas nós podemos ter a certeza que no último dia suas palavras se cumprirão. Continuem ali, vamos para o capítulo 22. De Apocalipse. Está um do lado do outro aí. Acharam? Olha o que diz. Eu, Jesus, enviei meu... 22, verso 16, desculpa. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro de seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Que todo aquele que ouve diga, vem. Quem tiver sede, venha. Observem a linguagem sempre atribuída à água. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada nesse livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas escritas neste livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descrita neste livro. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz, sim, venho em breve. Podem retornar lá para João. Então, observe que o último dia sempre é o mais importante. O último dia é o que nos aguarda. Nós estamos caminhando para os últimos dias. Quem já viajou para algum lugar da hora? Todo mundo. Mas o melhor é voltar. É por isso que nós somos inquietos nesse mundo. Nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a este mundo. Nós ansiamos a vida para casa, a volta para casa. Peregrinos. Nós desejamos. Eu começo a falar disso, eu começo a desejar estar ali. Senhor, quanto tempo me resta para que eu possa vê-lo? Vocês desejam isso, ver o Senhor? Ou vocês estão se preocupados aqui em ter seu carro, sua casa, em ver seu filho? Nada pode ser mais importante do que você desejar ver o Senhor no grande dia. Mas nós estamos olhando para as coisas que têm nos distraído. Se olharmos para o Senhor, nós conseguiremos valorizar todo o resto. Nós conseguiremos viver aqui de maneira do qual o nome dele será glorificado. Pensa que nós não podemos acrescentar um dia, um segundo à nossa vida. O princípio e o fim está nas mãos de Deus, e o fim já ocorreu. Nós agora podemos ter a certeza de que nós estaremos com Ele em breve. Não sabemos quanto tempo resta, mas nós temos essa certeza. Então, por enquanto, que possamos viver segundo as Escrituras nos apontam. Nós temos que ter sede de Cristo, sede da sua palavra, sede das coisas de Deus. Desejar que a terça-feira chegue logo para que a gente se reúna com nossos irmãos e possamos conhecer mais de Cristo, cultuá-lo. Desejar para que cada vez mais possamos ser cheios do Espírito Santo. Você tem desejado isso? Ou as coisas do mundo têm te atraído mais? Se as coisas do mundo têm te atraído mais, volte-se para o centro, volte a Cristo. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. É só nele que nós encontraremos repouso. Quem já acabou a gasolina do carro aqui? Andando. Mano, você olha e fala assim, mano, que dó. Quando você vê, você não fica com dó? Você olha e fala assim, meu Deus. Mas o que aconteceu? Não vigiou.
Vem um avizinho, não vem? Não aparece ali, pisca a luz, acende, abre porta. Vai dar, mano. Vai dar. Mais um pouquinho. Sempre assim, mano. Piora de moto, mano. Não, mas o posto está ali. Vai dar, você vai na fé. Adianta. Precisa do quê? De gasolina, precisa de combustível. Nosso combustível é Cristo. Nós temos que ser cheios de Cristo. Clamar a Ele. Nós não temos essa fonte. Ela nos enche, mas por vezes parece que está vazia. Por vezes parece que a gente nem tem fé. Por vezes a gente fala assim, Deus nem me escuta, mano. Por vezes fala assim, eu quero ter o mesmo Deus que as pessoas têm aí, que acontece tudo isso e eu não vejo acontecer comigo. Enche o tanque, você verá. Enche o tanque, você vai ver o quanto você pode rodar. Com o tanque cheio, você não anda mais tranquilo? Agora com o tanque na reserva, você anda como? Cadê? Mas é isso que a gente faz. A gente vem talvez no domingo, quando dá, uma vez por mês, ainda perto da ceia, para pelo menos daí ter mais uma mística sobre isso. Daí você enche até a reserva. Seja cheio de Cristo, seja cheio da sua palavra. Nós temos que ser cheio dessa água. Quem tem sede, venha e beba. Jesus não está mais preso num clero. Jesus não está mais preso dentro de 4 paredes. Todo mundo que quiser adentrar por esta porta pode. Para ouvir da palavra de Deus. O evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Porque essa fonte essa água que vai ser derramada sobre essas sementes, e elas manifestarão o que existe dentro. Mas nós precisamos disso. Nós precisamos buscar mais. Ah não, Cristo já fez tudo. Perfeito, mas Ele nos deu responsabilidade. Conheça mais a Cristo, porque senão sua fé vai ser enfraquecida. Lembra do semeador? Das sementes que caíam em determinados solos. O solo fértil produz. Você tem produzido. Isso não é para ser causa de desespero, mas é causa de urgência. Desespero é quando você não sabe o que fazer. Urgência é quando você sabe da necessidade de fazer algo que deve ser feito. É caso de urgência de buscar mais a palavra, em saber como diz a Escritura, conforme o tema da mensagem. Nós não sabemos, nós lemos trechos completamente desconexos do seu contexto. Nós olhamos e falamos assim, ai que bonitinho, Jesus está falando da festa dos tabernáculos, que ele estava ali, não, ele estava prestes a ser morto por aqueles homens, mas ele não temia. Ele estava prestes a ser destruído, mas ele não se sentia angustiado. Ele não tinha problemas diante de multidões que o afrontavam. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele estava fazendo, mas nós sequer sabemos para onde estamos indo. Nós estamos andando em círculos. Não é admissível um país com 50 milhões de crentes estarmos na situação que nós estamos. Não é admissível uma igreja com quantas pessoas nós temos e ainda não avançarmos. Nós temos que olhar para dentro de nós. Não é culpa do pastor, não é culpa dele. É culpa de todos nós. De buscarmos a presença do Espírito Santo por intermédio da palavra. De buscarmos sermos cheios do Espírito Santo para que rios de água viva fluam de nós. Eu falo isso constantemente. Quantas pessoas aqui do bairro vêm aqui? Tem gente que nem sabe que existe uma igreja aqui. Primeiro porque já vão reclamar que para o carro na frente da garagem, daí o cara vem e fala, ó, tá vendo? Por isso que eu não gosto de crente. Existem outras crenças que eles saem tocando campainha de porta em porta, falando de Cristo. Para quem você falou de Cristo essa semana? Quem você tem ministrado? Quem você tem sido exemplo?
Quais são as portas que você fechou, porque naquela porta você não deve mais entrar? A fonte que jorra, ela fecha também. Ela fecha portas. Ela tira aquilo que não é mais necessário. Pois as Escrituras declaram, verso 39, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Pois as Escrituras declaram. Observe que Cristo, diante daqueles homens que nós sabíamos que tinham pessoas completamente zelosas pela lei, ele aponta para as Escrituras. Ele aponta para aquilo que já havia sido conhecido por eles. Ele estava manifestando aquilo que para eles antes era obscuro. Se vir falar, fonte de águas vivas fluirão de você, você vai falar assim, mano, que papo de doido, mano. Fonte de águas vivas, o que é isso? Você vai falar assim, é uma linguagem, você vai fingir que entendeu, mas não entendeu nada. Mas ele estava falando que ele era aquele que haveria de vir, aquele do qual os profetas falaram. Nós temos aqui registros de 750 anos antes de Cristo, que apontavam para essa fonte de água viva. Vocês viram que depois o livro de João aponta para a fonte de água, lógico que daí é futuro, é mais simples. Mas e o passado, quando apontava e ele se manifestava como isso? Aqueles homens não estavam ainda prontos para enxergar, porque a sua incredulidade o cegava, que só foi tirada mediante o Espírito Santo. Você só não é mais cego, não é mais morto, por quê? Porque o Espírito Santo te trouxe vida, e agora você enxerga, ainda que meio mal. Te purifica, ainda que meio sujo. E é isso. O problema é a gente querer achar que é tudo mágica. Embora seja algo sobrenatural, mas existe nossa responsabilidade. Ele nos chama a beber dessa fonte. Você tem bebido dessa fonte? Para que rios de água viva possam brotar do seu interior? Quem crer em mim. E quando ele diz crer em mim, ele aponta para onde? As Escrituras declaram. Não tem como crer em Cristo sem crer na palavra. Se você crê em Cristo e não crê na palavra, você construiu um Cristo. Porque a palavra é a revelação de quem é Cristo. Não existe Cristo fora da palavra. Embora ele seja muito mais do que a palavra. O resto a gente não pode afirmar, nós podemos deduzir. Daí vão surgindo milhares de crenças, milhares de denominações que deturpam o que é Cristo. Nós temos que estar firmados somente nas palavras, conforme está escrito nesse verso 38. Pois as Escrituras declaram. Nossa fonte autoritativa é o quê? As Escrituras. As Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Observem ali, em Isaías 58, verso 11. Quem não está bom já pede para ir embora, finge que vai tomar água e vai, porque agora vai começar a ministração. Isaías 58, 11. Olha que legal, vocês rodaram pouco mais de 400, depende da quantidade, né? Mas vocês rodaram algumas folhas para trás e vocês viajaram 750 anos. Vocês têm noção disso? O que são 750 anos? Estava falando de um tempo para outro. É muita coisa. Só que a gente simplifica porque a gente já tem tudo escrito. Olha o que diz. Verso 11. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas... Isso é uma promessa.
Olha que promessa maravilhosa, o Senhor guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede. Você está com sede? Quem está com sede de Jesus? Quando tiverem sede, e restaurará as suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Você observa que ele estava apontando, o livro de Isaías era um dos mais estudados. Eles olhavam como as escrituras dizem. Ele a todo instante estava se manifestando como Messias, mas aqueles homens não queriam enxergar. Da mesma forma que o Espírito Santo tem feito maravilhas em nossas vidas, mostrando, olha aqui, eu sou Deus na sua vida. E você não quer enxergar. Quantos aqui eram para estar mortos? Quantas coisas já eram para ter acontecido e você pode olhar para trás e falar assim, Senhor, tu me livraste, mas você olha e fala assim, viu como eu sou bom? Foi o acaso. Já colocaram arma engatilhada dentro da minha boca. Por que eu não morri? Porque minha vida pertence a Deus. Eu fazendo tudo errado e Ele consertava todos os meus pensamentos para que o nome dEle pudesse algum dia ser glorificado. Você também, olha aí quantas coisas você fez errado, mas Cristo endireitou suas veredas. Essa fonte de água viva, então nós temos que ter essa convicção. Mas nós temos que ter sede, identificar essa nossa sede. Você tem que ter sede de Cristo, sede de se parecer mais com Ele. O quanto você se parece com Cristo. Nós somos chamados a sermos parecidos com Cristo, não parecido com o galego, com o Dé, você vai ter a sua identidade em Cristo. Uma identidade única, mas todos semelhantes a Cristo. Deixa em Isaías 58 ainda. Mas essas promessas vieram depois de apontar para algo que era completamente destrutivo. Olha o que diz no verso 58. Grite alto. Verso 1. Capítulo 58, verso 1. Grite alto. Com todas as suas. Grite alto. Como o som da trombeta. Fale ao meu povo, Israel. Isso daqui é maravilhoso, né? Eu consigo olhar e imaginar que justamente era ali, ele estava gritando. Por quê? Imagina que era apenas uma parte do diálogo. Claro, né? Nós não podemos afirmar isso. Mas grite alto com todas as suas forças. Da mesma forma que Jesus se colocou em pé para gritar. Ali na festa dos tabernáculos. Fale ao meu povo Israel sobre sua rebeldia, seus pecados. Ele, a todo instante, no Evangelho de João, estava apontando para as iniquidades daqueles homens que eram incrédulos, que estavam, pelas suas próprias convicções, deixando de crer no Cristo. Olha o que diz no verso 2, apesar disso, agem como se fossem piedosos. Ele estava falando isso para o povo do qual ele havia eleito, Israel. Apesar disso, agem como fossem piedosos, vêm ao templo todos os dias, e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa, que jamais abandonaria a lei de Deus. Pedem que eu atue em favor deles, e fingem querer estar perto de mim. Não são palavras minhas, tá? Verso 3, dizem, jejuamos diante de ti, por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade, e tu nem reparas. Tem muito de nós ou pouco de nós nisso? É como se fosse nós, como se ele estivesse lendo nossos corações. Vou lhe dizer por quê. Eu respondo, é porque jejum para satisfazer a si mesmos, enquanto isso oprimem seus empregados. De que adianta jejuar, se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem de pano de saco e cobrem-se de cinza. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Esse é o tipo de jejum que desejo.
Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Libertem os oprimidos. Aqui é como se ele estivesse contando justamente depois que as fontes de água viva penetram em ti, como você age. Observem essa transição. Este é o tipo de Jesus que desejo. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupa aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Verso 8. Então sua luz virá como o amanhecer, e suas feridas sararão no instante. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão ao Senhor e responderá: aqui estou, ele dirá. Removam o jugo pesado de opressão, para de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Observe que daí mostrou todas essas condições e diz: então sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurará as suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades, e serão conhecidas como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Guarde o sábado como dia santo. Não use esse dia para cuidar de seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer. Como o dia santo do Senhor, honre o sábado, com tudo o que fizerem neste dia. Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será sua alegria. Grande honra lhes darei, e os sustentarei com a propriedade que prometi a seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, as palavras parecem ser duras, mas vêm direto do trono de Deus. Elas apontam para quem nós somos, para que possamos olhar para quem Ele é, a fonte de água viva. Nós não somos fontes que jorramos nossas próprias águas. Nós talvez seremos, sim, fontes poluídas, que jorramos água tão poluídas quanto o Tietê. Ainda podem deixar essa parte marcada de Isaías e voltemos para o último verso de João. Estão entendendo? Diz amém. Verso 39 de João, capítulo 7. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Aqui não significa que o Espírito não agia, o Espírito Santo sempre que moveu o ser humano, mas estava falando justamente depois da sua ascensão, conforme eu mencionei já na ministração, a partir do momento que o Espírito Santo descesse e convencesse o mais imundo dos pecadores. Nós vimos todas as maravilhas. Hoje nós somos convertidos não porque nós compreendemos uma mensagem, mas porque o Espírito se incumbiu de esculpi-las em nossos corações. Isso é maravilhoso. Isso é algo sublime. O homem cego, Deus vai e abre os seus olhos. O homem morto, Deus vai e o levanta. O homem completamente corrompido, o Deus vai e o transforma. Essa é a fonte de água viva, o Espírito Santo. O Espírito Santo que está em nós, que nos capacita com dons para servirmos a igreja, para auxiliarmos os nossos irmãos, para que possamos ser objetos de restauração neste mundo caído. O mundo é caído, o mundo é um caos, e você é a resposta para esse caos. Ai, as pessoas são ignorantes, seja sóbrio. Ai, as pessoas brigam, seja manso. Ai, as pessoas passam fome, leve alimento. Você é a resposta.
Mas você está esperando que Deus, mais uma vez, multiplique os pães. Ele já colocou essa fonte dentro de ti. Vamos continuar ali em Isaías, para finalizar. Quem não leu um capítulo da Bíblia essa semana, acabou de ler. E para ir mais além, vocês vão ler 2. Isaías 59. Olha o que diz. Depois daquele finalzinho onde diz: eu sustentarei com propriedade que prometi a seu antepassado Jacó, a eu, Senhor, o falei. Continua no verso 59 dizendo: ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Clame ao Senhor, a fonte de água viva. Clame a Ele, não com interesse naquilo que Ele pode lhe dar, mas com tudo aquilo que Ele é. Continuando, verso 2: foram suas maldades que o separaram de Deus, por causa de seus pecados, Ele se afastou, e já não os ouvirá. Suas mãos estão manchadas e seus dedos imundos de pecado. Seus lábios estão cheios de mentiras, e sua boca transborda de corrupção. Observe que ele aponta para quem? Para o homem como um pecador, e Deus como seu soberano redentor. Suas maldades que separaram de Deus, por causa de seus pecados, e ele se manifesta como a fonte posteriormente. Verso 4: ninguém se preocupa em ser justo e íntegro. Os processos judiciais se baseiam em mentiras. Quantos já fizeram algum processo e falam assim: não, mas coloca aí porque também aconteceu isso. Mas não foi desse jeito, mas pode pôr. Eu, como advogado, já ouvi um monte de histórias assim. Ah, não, mas vai, deixa lá que depois o juiz julga. Quantas histórias nós apontamos para outras pessoas, contando histórias que são falaciosas, mentirosas, enganosas. Esses somos nós, seres humanos. O que espanta não é o ser humano fazer o mal, mas fazer o bem, porque o bem só provém de Deus. Então, quando o homem faz o bem, renda glórias a Deus, porque você vai saber que a fonte de água viva, de certa forma, está fluindo ali. Continuando, as pessoas, no verso 4, as pessoas concebem maldades e dão luz ao pecado, concebem maldades, ou seja, está justamente primeiro conceber e depois agir de maneira maldosa. A maldade surge na mente e depois começa a dar luz. Então, se neste momento tem algo que você gostaria de fazer, alguma tentação que estava te afligindo, que a fonte de água viva possa justamente não deixar que esse pecado venha à tona. Verso 5: chocam serpentes venenosas e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morrerá, quem neles pisar fará sair uma víbora. Suas teias não servem de roupa, ninguém pode se cobrir com elas. Tudo que fazem é cheio de pecado, e a violência é a sua marca. Dá a impressão que estão falando de pessoas que não existem, porque nós não nos conhecemos o suficiente. Nós somos esses. Tudo que fazem é cheio de pecado, e a violência é sua marca. Não sou violente. Deixa alguém pegar seu filho. Se alguém pegar seu filho, você, se possível, arranca a cabeça da pessoa. Enquanto Deus entregou o seu filho por nós. Olha o antagonismo de quem nós somos e quem Deus é. Por isso que nós temos que reverenciá-lo e buscar nas suas escrituras sabedorias. Sermos cheios disso para que quando o dia mal vier, nós não sejamos conduzidos pelos nossos instintos caídos, primitivos. Verso 7: seus pés correm para fazer o mal, e se apressam em cometer homicídio. Pensam somente em pecar, por onde passam deixam sofrimento e destruição. Não sabem onde encontrar paz, não entendem o significado de ser justo. Traçaram caminhos tortuosos, e quem o segue não sabe o que é paz. Tudo que eu já havia ministrado, traduzido com muito mais requinte, claro que
completamente ditado pelo Espírito Santo. Verso 9, não há retidão em nosso meio, não sabemos viver de modo justo. Procuramos luz, mas só encontramos trevas. Procuramos claridade, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, andamos tateando, como quem não tem olhos. Mesmo no mais claro meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os vivos somos como os mortos. Esse verso aqui é fantástico, verso 11. Rugimos como ursos e gememos como pombas. Você na frente dos outros é bravão. Quando você vai dormir, talvez você não consiga dormir, mas Deus escuta os seus gemidos. Na frente dos outros nós somos o máximo. Mas no íntimo Deus nos conhece, Ele sabe o quanto nós estamos angustiados de sermos o que somos. Procuramos justiça, mas ela nunca chega. Procuramos salvação, mas ela está distante de nós. Nossos pecados estão amontoados diante de Deus. E testemunham contra nós, sim. Sabemos que somos pecadores. Sabemos que nós rebelamos e negamos o Senhor. Demos as costas para o nosso Deus. Demos as costas para o nosso Deus. Será que nós não temos dado as costas a Deus? Será que você não tem dado as costas a Deus? Será que você não tem confiado somente na sua força e se esquecido que a fonte de água viva é Cristo Jesus? Continuando o verso 13, sabemos que fomos injustos e opressores, planejamos cada uma de nossas mentiras fluem? Ou elas são planejadas? Olha como a palavra é profunda. Nossas mentiras são planejadas. Eu vou falar isso para não fazer isso. Em milésimos de segundos nós conseguimos planejar nossas mentiras. Verso 14. Nossos tribunais se opõem ao que é certo. Não há justiça em parte alguma. A verdade anda tropeçando pelas ruas. E a honestidade foi banida. A verdade anda tropeçando pelas ruas, e a honestidade foi banida. Sim, a verdade sumiu. E quem rejeita o mal é perseguido. O Senhor viu tudo isso e se desagradou de não encontrar justiça alguma. Admirou-se, porque ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos. Então ele mesmo interveio para salvá-los com seu braço forte, e sua justiça os susteve. Vocês sabem aquele braço, aquela mão que tem ali no símbolo do confronto? É refletida justamente o braço forte de Deus, e a palavra saindo justamente como o braço forte de Deus que nos conduz ao caminho. Ali aquele hexágono manifesta a nossa luta ainda neste mundo, mas sendo sustentados pelo braço forte de Deus. Continuando. Então ele mesmo interveio para salvá-los com seu braço forte, e sua justiça os susteve. Vestiu a justiça como armadura. Olha isso daqui já aponta justamente para Cristo. Vestiu a justiça com armadura e pôs na cabeça o capacete da salvação. Cobriu-se com túnica da vingança e envolveu-se com o manto do zelo. Ele retribuirá a seus inimigos pelo mal que fizeram. Sua fúria cairá sobre seus adversários. Até os confins da terra lhe dará o castigo merecido. No oeste temerão o nome do Senhor, no leste o glorificarão. Pois ele virá como uma forte correnteza, impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Jerusalém para resgatar em Israel aqueles que se afastaram de seus pecados, diz o Senhor. O Redentor virá a Jerusalém para resgatar em Israel aqueles que se afastaram de seus pecados. A fonte de água viva nos conduz a nos afastarmos de nossos pecados. Verso 21. Esta é minha aliança com eles, diz o Senhor. Meu espírito não os deixará, nem essas palavras que lhes dei estarão em seus lábios e nos lábios de seus filhos.
e nos lábios de seus descendentes, para sempre. Eu, o Senhor, falei. Que essa fonte possa inundar os nossos corações, para que se cumpra aquilo que está escrito, e nós cremos que há de se cumprir. Que Deus nos conduza à verdade. Senhor, Tu és a fonte. Senhor, Tu és Deus soberano. Maravilhoso Deus. Deus poderoso, Deus forte, Príncipe da paz. Senhor, Tu és a fonte que purifica nossos corações. Se lembre, Pai, da aliança que fizeste. Se lembre, Pai, que embora pecadores, nós carecemos de Ti. Embora pecadores, o Senhor já punisse Teus filhos, Pai, pelos nossos pecados, e nós estamos aqui diante de Ti para pedirmos perdão. E pedimos para que essa fonte de água viva flua de nós. Eu peço, Senhor, que derrame sobre nós Teu Santo Espírito, pois sem Ele nós não conseguiremos viver neste mundo caído. Não nos entregue a nós mesmos. Perdoe as nossas iniquidades, os nossos pecados. Senhor, tenha misericórdia do Teu povo. Sare as nossas feridas, Senhor, as nossas feridas emocionais. Cure os nossos corações. Cure as nossas mazelas físicas e emocionais, Senhor, que Tu sabes quais são. Senhor, nós sabemos que Tu pode nos escutar. Tu escuta essas vozes que estão em silêncio neste momento, clamando ao Senhor, colocando diante de Ti as suas falhas, para que o Senhor os perdoe, para que o Senhor os restaure. Quando a Sua palavra foi ministrada por Cristo Jesus, Deus, aqueles homens não poderiam entendê-los, mas nós agora podemos, porque Teu Santo Espírito nos assiste, Teu Santo Espírito nos auxilia, Senhor. Por isso nós clamamos pelo Teu Santo Espírito, que o Teu Santo Espírito nos conduza a vivermos conforme a Sua palavra. Nos perdoe, Senhor, que possamos viver como diz as Escrituras, que possamos ser guiados por toda a Sua verdade, que possamos confiar nos últimos dias, dos quais estão descritos na Sua palavra, que habitaremos num lugar onde não haverá mais choro, no lugar onde as nossas dores passarão, onde poderemos nos deparar com a Tua doce presença, Senhor. Nos traga neste momento o bálsamo do Teu Santo Espírito que nos acalma. Acalme os nossos corações, Senhor. Retire a ansiedade do dia da manhã. Retire as nossas preocupações, Senhor, que nos atormentam. Eu oro por cada uma dessas pessoas que estão aqui aflitas em as suas inquietações. Que se você neste momento está aflito, clame ao Senhor. Peça a Ele para acalmar o seu coração. Peça a Ele providência sobre a sua vida, sabendo que Ele responde à oração de um justo. Ele quer escutar a sua voz. Ele não precisa de um intermediário a não ser Cristo Jesus. Agora tu tens livre acesso a Cristo. Clame a Ele por restauração, por transformação. Clame a Ele por cura. Clame a Ele por uma mentalidade transformada. Clame a Ele por entendimento. Talvez você não consiga fechar seus olhos. Talvez você só consiga ficar de olhos abertos. Talvez você só consiga ver o mundo com seus olhos abertos, mas com os olhos fechados nós estamos completamente desprovidos da força dos nossos braços. E nós podemos sim confiar no Espírito que tem nos guiado e nos movido e nos trouxe até aqui e nos levará até a eternidade ao lado de Cristo Jesus. Senhor, aqui estão seus filhos. Eu peço que nos una como igreja e nos fortaleça, pois sem Ti nós nada somos. Nos guarde e nos livre de todo mal.
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos cantar do início novamente? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Declare! Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Muito obrigado, viu, gente? Foi maravilhoso. Tá vendo? A gente fica preparando um monte de coisa, na hora que vê, Deus faz mais do que pedimos, imaginamos, pensamos. Lembrando que terça-feira nós temos culto, quinta-feira nós temos arena. As arenas têm tido mais adesões de pessoas. É necessário também, tem a arena também presencial, ali na Praça da Árvore, quem puder participar, todas as quintas-feiras, ali com o Egon, com a Vivi. Quinta-feira também nós temos a arena online, das 9h30 às 10h30, só quando surgem assuntos polêmicos que se estende um pouquinho,
mas normalmente é para acabar às 10h30, tá? Então, eu recomendo todos participarem. Amém? Vamos terminar fazendo a confissão daquilo que nós cremos. Essa confissão é de extrema necessidade para que estejamos sempre presos às Escrituras. Nós não podemos nos esquecer que as Escrituras que nos guiam, que as Escrituras são os próprios ensinamentos que Deus nos deixou, para que a gente não se perca em meio a todas as novidades que o mundo tem nos oferecido. O mesmo recurso que foi utilizado há 1700 anos atrás, que é aproximadamente quando esse credo foi confessado, nós ainda usamos como um lugar seguro. Que Deus nos conduza. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém. Vão em paz, se despeçam dos seus amigos, acho que deve ter alguma coisinha ali na cantina. Tamo junto, até terça-feira.